Vamos dar continuidade então ao aprendizado do sistema. Agora nós vamos visualizar indo ali no nome de usuário, minha empresa. Você vai aprender como adicionar as informações da sua empresa para o seu sistema, de certa forma, deixar a sua empresa com uma visibilidade melhor na sua cidade e também para melhorar o relacionamento com o cliente, porque aí você vai imprimir uma ordem de serviço, nessa ordem de serviço vai aparecer a logomarca da sua empresa. Então você vai lá no nome de usuário, minha empresa, dá um cliquezinho aqui, ele vai abrir primeiro este menu do minha empresa. Neste menu da minha empresa, ele já vai aparecer o seu CPF ou o seu CNPJ, razão social da sua empresa, pode ser alterado se for o caso, os dados da sua empresa, os detalhes, dados fiscais e configurações. Nesta etapa do vídeo, do treinamento, você vai aprender a configurar os meus dados e os meus detalhes e você vai entender por que essas informações são importantes. Primeiro, meus dados. Dá um cliquezinho aqui nos meus dados, ele vai te dar a possibilidade de adicionar a logomarca. O meu está alterar, o seu vai ficar em branco, né? Não vai ter nada se for a primeira vez que você está acessando. Você dá um cliquezinho e seleciona a logomarca. Coloca as informações da sua empresa, o telefone, o e-mail para contato. Esse e-mail, telefone, razão social e nome fantasia são as informações que vão aparecer lá na venda. Quando você fizer uma venda para o seu cliente, vai aparecer na ordem de serviço quando você imprimir ou enviar por e-mail para o seu cliente ou pelo WhatsApp para o seu cliente. A sua vai ficar exatamente desta forma. Vem o endereço, o CNPJ, a logomarca, como eu falei. Se você coloca uma logomarca com telefone, com alguma informação muito pequenininha, ela não vai ficar visível, não vai ficar legal. Mas você pode adicionar, trocar, faz alguns testes, vê como é que fica primeiro. Então eu tenho aqui endereço, número, né, bairro, todos os dados da minha empresa, inclusive o nome fantasia, olha lá, ó, né, nome fantasia, tá vendo? Aí o nome fantasia é o que vai aparecer na ordem de serviço, no orçamento para você. Na nota fiscal precisa ir a razão social. Então a razão social você tem que deixar sempre de acordo com o que está lá na Receita Federal. Se não você tenta emitir uma nota fiscal, aí ela será rejeitada, porque ela vai falar que a razão social não confere com o registro lá no Cefaz, tá? Então a razão social, CNPJ, tem que ser de acordo com o que está na Receita. Nome fantasia você pode modificar. Alterou o nome fantasia? É o que vai aparecer nos impressos quando você passar para o seu cliente, orçamento, ordem de serviço, tá? Então, nome fantasia pode alterar, a razão social tem que ser do jeito que está no Cefaz. Colocou a logo, preencheu todas as informações, está tudo bonitinho. Aí você volta uma tela e aí você vai em meus detalhes, tá? Então você tem minha empresa, meus dados, essa aqui. Depois, minha empresa, meus detalhes são as informações que vão aparecer lá no Sobre Rodas para o seu cliente. Vamos lá, vamos entender. Se você for até a tela de vendas, tem aqui já um linkzinho do Sobre Rodas. Quando você clica pela primeira vez, ele vai tentar fazer o acesso ao sistema. No primeiro acesso, ele vai te mostrar essa tela aqui. Aí você vai adicionar o seu CNPJ e vai para o próximo, vai clicar no próximo. Ele vai pedir para você criar uma senha. Depois que estiver tudo ok, tá lá com o usuário e senha, tudo bonitinho, eu costumo indicar colocar a mesma senha que você usa no sistema, porque fica tudo uma coisa só, né? Então, criou a senha, tá lá bonitinho, tenho acesso ao Sobre Rodas, aí você vai acessar pela segunda vez. Se você der um cliquezinho aqui no Sobre Rodas, ele já vai acessar a área do prestador, ele vai acessar já essa área do prestador aqui. Deixa eu sair dessa tela e ir lá na tela principal do Sobre Rodas, ó. Ele já vai acessar a área do prestador, ok? E aí na área do prestador, o que, que você tem? Quais clientes que indicariam a sua empresa? Você pode dar um cliquezinho e visualizar os clientes que indicariam. Olha lá, o Fábio indicaria a minha oficina. Qual é o valor que da ordem de serviço que eu fiz para o Fábio, né? Aí eu tenho os detalhes, consigo visualizar
os itens que foram vendidos, os valores que foram vendidos para ele. Depois eu consigo ler a avaliação, ver se ele deu uma avaliação boa para mim. Olha lá, foi filtro de óleo, troca de porta, né? Aí eu tenho aqui a avaliação, posso dar um cliquezinho, vou pegar de baixo, atendimento ok, ele indicaria a minha empresa. Aí tem que ele deu 5 estrelinhas para o meu produto e para o meu serviço e para os meus preços, tá? Então eu tenho o relacionamento com o cliente através do sobre rodas. Por isso que é importante você deixar as informações da sua empresa sempre atualizadas, né? Lá os meus detalhes, já vou mostrar onde isso aqui vai aparecer e é no sobre rodas, tá? Então aqui eu tenho os clientes que indicariam a minha empresa. Eu posso dar um cliquezinho na folha aqui para arrumar os meus dados por aqui também. Quer ver, ó? Aqui vai aparecer o CNPJ, a razão social, os dados mais uma vez, ó. Aí eu dou um cliquezinho aqui embaixo em minhas fotos. Opa, aqui eu tenho mais imagens, ó. Tenho o logo da minha empresa, mas eu tenho mais 5 imagens. Onde que essas imagens aparecem? Quando você adquire o sistema, você está adquirindo também o portal sobre rodas, porque é onde você vai fazer o seu relacionamento com o cliente. No seu caso, para o seu lado da oficina, os dois são uma coisa só, tá? Por que, que o sobre rodas não se chama sistema da oficina? Por que, que não tem o mesmo nome que o seu sistema? Porque ficaria confuso para o dono do carro acessar um site com o nome de um sistema que ele nunca viu na vida, tá? É por isso que o sobre rodas ele tem esse nome que é mais familiar. Sobre rodas está mais ligado aos veículos. Então, você tem um perfil da sua oficina aqui nesse site. Ah, mas aí o cliente consegue ir lá no Google e avaliar pelo Google? Não. Então imagina que você tem um concorrente e avalia a sua empresa sem ter levado o veículo até a sua oficina. Então não faz sentido. Só quem levou o veículo até a sua oficina é que vai conseguir fazer uma avaliação e essa avaliação vai ficar disponível no perfil da sua oficina. Então, eu vou procurar aqui bem no botãozinho na lupa, bem na lupa aqui, vou dar um cliquezinho, ó, e vou procurar a cidade de Cerqueira César. Na cidade de Cerqueira César, vou clicar nos 3 pontinhos ali, ó. Eu dei um cliquezinho aqui, ó. 3 pontinhos para visualizar mais informações, tá? Aí ele vai trazer todas as oficinas que usam o sistema, mesmo sistema que o seu, que possuem oficina mecânica e fica em Cerqueira César essa oficina mecânica. Então tá lá a oficina do Fabão, que sou eu, né? E aí eu posso filtrar, ó, eu quero procurar uma oficina que atenda carro, que faça troca de óleo. Aí eu aplico o filtro. Só vai ficar oficina que atende carro e faz troca de óleo. Daí, meus detalhes. Eu estou falando aqui que a minha empresa é oficina, é loja, é autopeças. O que, que ela atende? Carro, moto, caminhão. O que estiver azulzinho é o que a minha oficina atende, tá? Ou seja, quando estiver azulzinho, quer dizer que ele foi selecionado. Então, eu atendo na minha empresa todo esse tipo de veículo aqui. Se colocar um foguete aqui, carro elétrico, eu atendo também. Todos os veículos que eu atendo. O segmento da minha empresa. O horário de funcionamento da minha empresa. E serviços prestados ficam disponíveis no sobre rodas. Então, quando o cliente vai lá e pesquisa no Google, oficina mecânica em Cerqueira César, aí ele vai chegar nesse site aqui no Sobre Rodas. Opa, todas as oficinas mecânicas que possuem um sistema que estão em Cerqueira César. Então ele não vai fazer aquele mapa de empresa igual do Google que vai aparecer um monte de oficina. Só vai aparecer a sua e das pessoas que utilizam o sistema, o mesmo que o seu, aí na sua cidade, tá? Aí a pessoa, quem estiver procurando, né, o seu possível cliente, vai dar um cliquezinho ali, ó, no cardzinho da sua oficina. E esse cardzinho vai ficar grandão. Ó as imagens onde que elas aparecem. Deixa eu dar um zoom aqui, porque aqui ficou muito pequenininho. Ó, as imagens, aquelas
5 imagens dos meus detalhes nos sobre-rodas, né? Ó, na configuração dos sobre-rodas, tem as imagens, deixa eu fechar os meus dados aqui. Tem as 5 imagens, como eu falei, tá vendo? Ó? Essas 5 imagens são essas imagens aqui. Que pode ser, poxa, você atende moto? Então deixa um capacete legal ali, tira foto de um capacete que é difícil encontrar aí na sua cidade, na sua região. Tira uma foto dele e coloca aqui. Ah, a fachada da empresa é legal? Coloca uma foto da fachada da empresa. Vocês trabalham uniformizados, colocam um protetor ali no banco da moto, do veículo, sabe? Do carro que você está atendendo. Ah, atende caminhão, coloca ali um protetorzinho no paralama. Quando o mecânico vai sentar, coloca alguma coisa para proteger o banco. Esse tipo de coisa, querendo ou não, é um atrativo. Nos anos 80 não funcionava dessa forma, né? Era oficina. A oficina poderia ser de qualquer jeito. O cliente que estava precisando arrumar o carro levava, não se preocupava com a visão da oficina. Hoje não. Hoje é interessante a sua oficina ter uma limpeza legal, né, um lugarzinho para o cliente esperar. Então, se tem isso na sua empresa, você tira uma foto ali da fachada, porque o cliente sabe que ele vai levar o carro até a oficina, vai ali tomar um café, vai ficar numa sala de espera, ele não vai ficar na rua parado esperando você arrumar o carro dele. Se não tem, avalie, né, a necessidade, se há necessidade de você adicionar esse ponto aí, esse lugarzinho aconchegante para a pessoa ficar. Hoje em dia, as oficinas precisam desse tipo de coisa. É um relacionamento com o cliente melhor, o cliente vai voltar na sua oficina porque ele sabe que o atendimento aí é quase que preferencial, tá? Não precisa também ser uma sala de espera igual de um banco, mas você pode deixar um lugarzinho com um cafezinho, uma bolachinha ali para o cliente. Então, esse aqui vai ser a primeira visão que o cliente vai ter da sua oficina. Quais produtos que você vende, quais são os serviços prestados na sua empresa. Ó. Aquele monte de carro, eu atendo aquele monte de carro, até bicicleta. Se colocarem foguete lá, apareceria foguete aqui. Ó. Tá? Aí tem o mapinha da cidade, dependendo da cidade ele aparece um pontinho vermelho ali onde fica localizada a oficina, tá bom? Aí posso clicar aqui no zoom para aumentar, ó. Beleza? Então você configura os meus detalhes para você fazer o relacionamento com o cliente. Eu mostrei o lado do prestador do serviço. O lado do prestador de serviço é esse aqui. Você consegue avaliar e visualizar quem indicaria e quem não indicaria a sua empresa. Beleza? E aí tem a página principal do Sobre Rodas. Quem procurar oficina mecânica na cidade que você tem a sua oficina mecânica, na cidade que você mora. E aí tem o perfil da sua empresa. Aqui embaixo ficam as avaliações, olha lá. Fábio Pereira do Nascimento, indicaria a minha empresa. Né? Tá lá, atendimento ok. Então vamos dar uma olhadinha no histórico de manutenção, que aí é o lado do seu cliente. Como é que funciona esse relacionamento com o cliente por completo. Aqui tem o telefone, tem o site, né? Pode deixar um sitezinho ali, horário de funcionamento. Se você não tiver site da empresa, coloca Instagram, Facebook, põe rede social. É bem facinho de colocar. Você vai lá nos meus detalhes, ó. Aqui em outras informações, né? Horário de funcionamento e o link do site da empresa, ó. Quando o cliente der um cliquezinho aqui, ele vai direto para o seu Instagram, se você não tiver um site, tá? Aí dá para você pegar o link também do perfil da sua empresa, copia lá em cima e manda no WhatsApp para o seu cliente. Ô Fábio, dá uma olhada aí nesse site, clica lá em histórico de manutenção para você ver as fotos que eu coloquei do seu carro. Ó, então é assim que você vai fazer o relacionamento com o cliente ficar mais interessante. Aí você consegue adicionar foto e vídeo. Então, indo lá nas vendas, ó, você vai lá em nova venda. Aí aqui em nova venda você vai... Vamos lá, vamos criar uma venda real. Aí nesse atendimento real, estou colocando ali que eu estou atendendo o Fábio, placa do veículo, né? Senão não tem como ele achar o carro lá no sobre rodas. Ele vai acessar o histórico de manutenção
E ele precisa adicionar a placa do carro para ele visualizar a manutenção desse veículo. Então, aqui tudo é fictício, tá? Essa placa não existe, esse Golf é fictício. Aí eu posso colocar observação, defeito e avaria. Risco na porta do motorista, risco na porta do passageiro, amortecedor está danificado. Aí eu venho aqui, ó, fotos e vídeos. Aí você pode dar nome para a foto e adicionar a foto. Então vamos supor que eu vou colocar ali que é a foto do amortecedor. E aí eu vou dar um cliquezinho aqui para procurar esse amortecedor que está aqui, ó. Vou abrir, anexei o amortecedor, tá? Ah, posso anexar mais? Eu vou importar esta primeiro. Aí depois eu vou lá e importo a próxima. Você vai importando uma imagem por vez, porque cada uma você vai colocar o nome, né? Não dá para você colocar lá amortecedor, filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível e carregar tudo de uma vez. Vai por imagem ou por vídeo, por arquivo, né? Vai lá no próximo, novo arquivo. Pode ser vídeo, pode ser imagem, vai dar na mesma. Vou colocar outra imagem aqui do Golf. Aí eu posso colocar risco. Então imagina você, apareceu um Golf preto, que quase não dá para ver risco, né? Risco em carro preto dá para ver de longe, a quilômetros. Tá na sua empresa. E aí, tá na porta do passageiro. Se a pessoa, dona do carro, que levou o carro para você arrumar, ela não viu lá a porta do passageiro, porque a gente vai no automático, vai direto para o lado do motorista. Não faz sentido ir na porta do passageiro, ainda mais se estiver com pressa. Então ele não se atentou, não viu que tinha um risco aqui, na porta do passageiro. Entrou no carro e foi para a oficina. Quando chegou, você deve ter notado que tinha um risco na porta do passageiro, porque você vai fazer o checklist. Vou abrir o checklist lá para você ver como é que funciona, ó. Então você salva, importa as imagens, né? Importei as duas, aí eu poderia importar vídeo também, se você quiser, você pode importar o vídeo de 1 minutinho e 30 segundos, falando para o cliente, ó, o amortecedor teve que trocar por causa disso, tá? Aí, cliquei em voltar. O checklist aqui, ó, imprimir. Tem um monte de checklist no meu, porque eu atendo aquele monte de veículo. No seu, cada veículo que você atende, se você colocar em meus detalhes que você só atende carro, no checklist aqui só vai aparecer carro. Aí eu atendo carro e van, então vai aparecer carro e van. Então, se eu der um cliquezinho no checklist de carro, olha que legal, ele vai trazer para mim a imagem do veículo. Eu posso passar isso aqui para o mecânico, imprimir e passar para o mecânico. Olha lá, ó, risco. O mecânico vai dar uma volta no golzinho, no Golf, né? E vai lá na porta do passageiro e vai colocar um R aqui na porta do passageiro. Ah, é traseira? Então vai lá na porta traseira do passageiro e coloca um R. Tá arriscado. O que você faz? Pede para o cliente assinar esse documento. Esse checklistzinho aqui já vem no sistema, né? Imprimir, já vem no sistema checklist. Aí você tem aqui ao lado cadastros, checklist personalizado. Aí você pode criar a quantidade de checklist que você quiser, tá? Então, coloquei lá amortecedor danificado, risco na porta, né? Carro do Fábio. Aí eu vou lá, itens, e aí eu vou adicionar item aqui. Tenho troca de amortecedor, custa 120 na minha empresa. Eu tenho aqui, por exemplo, o amortecedor de suspensão Morrow, que eu paguei 373 e estou vendendo por 300. Não faz sentido. Vou clicar no positivo. Aí eu vou falar que eu vou vender por 580. E aí eu salvo. Estou vendendo por 580, o cliente vai falar que está muito caro. Ah, vou dar um descontinho. Dá um descontinho de 10% no amortecedor. Aí eu salvo. Eu dei desconto diretamente no amortecedor. Ah, mas se eu quiser dar desconto real em valores, posso clicar aqui embaixo no desconto, ó, e vou arredondar de 642 para 640. Aí o cliente vai pagar, vou lá em pagamento, né? Vou falar que ele vai pagar à vista, porque esse cliente aí tem condições, vai fazer um Pix. Esse Pix aqui eu vou mandar lá para o meu Banco Santander, aí eu salvo, finalizo. Eu fiz o atendimento inteiro, rapidinho, salvei, finalizei a venda, fechei a venda, acabei o atendimento,
tá? Essas informações desse atendimento vão aparecer aqui para o cliente quando ele acessar o histórico de manutenção. Acabei de fazer a venda. Aí eu vou lá em histórico de manutenção. Ó, dei um cliquezinho. Aí o próprio dono do carro ou o responsável pelo veículo vai criar um usuário e senha, tá? Aí quando o seu cliente acessar o histórico de manutenção, o sistema mostra quais veículos que ele tem, quantidade de veículos que ele tem, as oficinas que ele levou o veículo e as manutenções que foram realizadas. Aí ele dá um cliquezinho aqui nas manutenções, ele consegue visualizar todos os atendimentos, todas as vezes que ele levou o carro na sua oficina. Aí ele vai dar um cliquezinho aqui nos detalhes, ó. Dá um cliquezinho aqui nos detalhes, ele consegue ver o que foi feito no carro naquele atendimento que ele clicou em detalhar. Vai aparecer para ele a troca do amortecedor e o amortecedor, os valores, revisão, quando que ele vai ter que voltar na minha oficina para fazer uma revisão. Aí você vai ter que visualizar o vídeo de cadastro de produto e de serviço, que lá eu vou explicar como é que funciona a revisão. E aí eu mostro novamente lá naquele videozinho de cadastro de produto e de serviço, o sobre rodas, porque é aqui que seu cliente vai ver que daqui a 3.000 quilômetros ou 6 meses, ele tem que voltar na oficina para fazer algum tipo de revisão nessa troca do amortecedor que eu fiz para ele. Às vezes é um alinhamentozinho, ver se está tudo ok com o item, e às vezes pode ser o óleo, por exemplo, que você fez lá a troca de óleo e daqui a 10.000 tem que trocar o óleo de novo. Ou seja, pode ser só uma revisãozinha de check-up para ver se está tudo ok com a mão de obra que foi feita e com os produtos, ou pode ser um retorno. A revisão serve para isso, tá? Tem ali um mês de garantia. Aqui eu fui, né? Poderia ter aumentado, poderia ter colocado uma garantia maior. Valores, aí visualizar fotos, ó. Ele vai dar um cliquezinho no visualizar fotos aqui. Aí, olha lá, o amortecedor que eu tirei do carro dele, né? Não tem como ele falar que isso aqui estava bom. Impossível. Tirei o amortecedor do carro dele e aí tinha risco na porta. Eu tenho aqui embaixo, ó, setinha, dou uma setinha, né? Clico ali na setinha para próxima, ó, a foto do Golf. Aí viria ali o risco na porta bem visível para ele, né? Ah, realmente já estava com risco na porta, ele tirou a foto do meu carro. Se é um terceiro que leva o carro para arrumar na sua oficina e o dono tá lá na casa dele ou tá na empresa, esse tipo de coisa aqui é ótimo, porque aí você está passando para o cliente qual item que você teve que trocar, né? E como estava o veículo dele quando o veículo chegou na oficina, tá? Então você consegue de certa forma fazer um relacionamento com o cliente bem mais próximo, bem mais completo. Aí o cliente vai pegar essas informações aqui, deixa eu sair da imagem e vai fazer o que? Vai avaliar a sua empresa. Vai dar um cliquezinho ali, ó, e vai falar que a qualidade, né? A avaliação ali da qualidade de produto e de serviço, avaliação do preço, eu indicaria essa oficina e atendimento excelente. O Fábio é ótimo. Claro que não vai ser assim, né? Estou ilustrando. Aí, o atendimento é excelente, outras pessoas vão ver porque você vai mandar o linkzinho, lembra? Vai lá, copia o linkzinho, manda no WhatsApp para todos os seus clientes. Todos os seus clientes vão ver isso aqui. Que teve um cliente que gostou da empresa. Aqui, essa estrelinha então na tela da venda, é para já dar uma olhada na avaliação. Eu não preciso... Ai, tem que ir lá acessar o sobre rodas? Não, não preciso acessar o sobre rodas, já está aqui, ó. Olha lá, ficou amarelinha? Eu dou um clique, é porque eu sei que o cliente avaliou. Aí eu consigo ver a avaliação do cliente. Na tela da venda eu já consigo ver a avaliação do meu cliente. Tá? Se foi uma avaliação ruim, aí eu dou uma ligadinha para o cliente, né? Ô Fabão, o que aconteceu aí com o Golf? Né? Isso, como eu falei, vai ficar disponível aqui. Então deixa eu atualizar essa página. Fica disponível aqui para os possíveis clientes que indicariam, não indicariam. Todas as avaliações, ó. Tá lá.
Atendimento excelente, o Fábio é ótimo. Imagina você pegar uma avaliação e o cliente está falando assim da sua empresa, tá? Tem um videozinho que se você quiser mandar para o cliente também, vou deixar o link embaixo do YouTube, que aí você manda esse linkzinho para o seu cliente, aí ele não precisa baixar nada, né? Ele vai acessar no YouTube como que funciona o histórico de manutenção para ele ver como é que ele vai acompanhar as manutenções do carro dele, tá certo? Então, veja novamente o vídeo se for necessário, responda as questões que estão abaixo, aí tem algumas questões para você responder para eu saber se você entendeu bem como é que funcionam todos esses passo a passos, como é que você vai usar sobre rodas, meus dados, meus detalhes, para que eles servem, e aí passa para o próximo vídeo. Acompanhe ali as configurações do sistema, vai fazendo no seu sistema aí para ver se dá certo, se funciona. Se ficar alguma dúvida, tem ali o suporte online, você pode chamar também no WhatsApp, fazer o agendamento de um treinamento, pode acessar o suporte ali e falar com o pessoal do comercial e agendar um treinamento se tiver mais dúvidas, senão você pode tirar suas dúvidas diretamente com o suporte que também vai funcionar, tá ok? Continue então o seu treinamento, boa aula e até o próximo.